Olá, Olá, how are you? fine, and you? Com sede? Thirsty. Your hair, no problem? No problem, no problem. Dessa vez, eu senti que secou bonito. Ai, ai. É meio imprevisível, sabe? Quando a gente alisa, a gente prevê. Você tem aquela obrigação de alisar todo dia, mas pelo menos é previsível. Eu estava revendo o vídeo da gente, rapaz, ou é muito sono, Eu acho que a gente tava os dois meio cansados, meio bêbado de ou era cansado. muito sono, ou então alguém fumou alguma coisa errada, porque era rindo do vento, rindo do cabelo, rindo de tudo. Minha Ai, nossa senhora, hoje ai, tudo bem com você? tudo bem, graças a Passou Deus. bem? A gente não teve na aula passada. Você ficou bem? Você estava cansado? Foi, Ou você passou não, mal? Estava estava cansado. corre nada, era muita coisa e eu disse, não, 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 eu prefiro, pelo menos essa semana eu regularizo tudo, faço todas as atividades, fica tudo tranquilo, e aí quando for semana que vem, tudo ok. Tem dia que a gente precisa dar uma pausa mesmo, né? E dia ou época, né? Não, e pior é que semana passada, no dia da sua aula, eu não ia cancelar, mas eu remarquei várias aulas, porque eu fiquei com muita tontura. E Nossa, aí fiquei nessa, sem saber o que estava acontecendo, e nervosa também, né? Enfim. momento pessoal, É, mas parece que é postura, você acredita, Alan? Porque eu tontura pode ser imagino, milhões de coisas, né? Por isso que eu tava sim, assim, né? alimento, É. Primeiro eu corri pra comer, alimento, sabe? É, eu corria pra comer, mas eu ficava assim, gente, não é possível. Eu acabei de, sabe, de comer muito. E que é? E daí fiquei nessa, aí vi que tinha alguma você coisa a ver tem, com a só que tela. Fiquei eu achando não que eu. sei, Hã? você sofre de ansiedade? Você Eu tenho sofre de ansiedade ansiedade. um pouco? Eu tenho, aham. Mas assim, eu tenho faz muito Tem, né? tempo. Faz parte da minha classe. É, faço, faço. Nossa, que Ansiosa. engraçado. Meu aluno de espanhol, ele tem muita ansiedade também. A gente falou disso hoje. Ele falou, outro assunto. Ele falou, nossa, eu sou. Ele fala assim, eu sou ansiedade. Você não tá entendendo? Eu É propriamente sou dito. ansiedade. Ai, ai. Oi? É propriamente dito, né? A ansiedade, ela vem para ajudar e ao mesmo tempo vem para atrapalhar. É. Porque Ai, quando a pessoa quando a pessoa é ansiosa, de um lado positivo, ela tende a prever algumas situações para assim não tomar aquele susto, né? uhum, Em certas situações. E quando a pessoa de um lado negativo é ansioso, ela desconta em algumas situações, tipo comida. Eu sou ansioso demais, então, né? Ele aham. desconta na comida, né? Tem gente que não come, É, eu fico né? sem apetite. Eu fico sem Pronto. apetite. Eu acho que eu não desconto em uma atividade específica, mas eu acho que eu começo a não fazer coisas que são importantes pra mim, né? Tipo dar umas voltas, parar pra, sei lá, pra arrumar. Sei lá, quando eu fico com ansiedade, eu fico trabalhando demais, porque eu fico achando que eu tô precisando fazer coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, sabe? E aí eu começo a encher minha agenda de coisa, porque eu acho que eu preciso fazer mais, sei lá. Então acho que mas é O tudo, que está tudo me na ajudando vida é a gente tem que isso. equilibrar, né? Porque existe ansiedade boa de fazer algo novo, do desconhecido e tudo mais, né? Mas quando aquilo realmente toma Uhum. conta, né? Aí já não é mais saudável, né? Toma conta, assim, e te paralisa, né?
Acho que esse é o problema, né? A gente fica meio paralisado e. O que está me auxiliando muito nesse processo de, assim, eu acho que é cansar, é exercício. Eu estou correndo aqui sozinho, boto fone de ouvido, vou Hum. correr, Você vai correr em caminhar, volta alguma da. coisa que faça você cansar. Então, de Hum. certa forma, um Não, e assim, conjunto, alguma o, coisa que. e o meu corpo tá dando todos os sinais de hello, faça exercício, sabe? Todos, todos possíveis. É isso. Eu comecei a ter tontura, fiquei achando que era algo do olho, porque percebia que nas aulas, eu tive logo antes de uma aula, numa sexta-feira, assim, anterior à sua aula, né, que a gente acabou não tendo, eh, eu fiquei com muita tontura, assim, durante a aula, já estava antes, aí eu tentei dar aula, dei, mas eu ficava assim, quando não precisava olhar, sabe, eu fechava o olho. E aí comecei a achar, putz, será que eu tô com um grau, né, porque nunca, não uso óculos, nada, às vezes eu comecei a ficar com grau. E fui também, fui no oftalmo, mas fui na otorrino pra ver, né? Porque tontura normalmente é otorrino que vê. Pode ser labirintite, sabe? Fiquei pensando nisso. Aí ela, na hora, ela já falou assim: tem muita gente chegando aqui com Uhum, tontura e que é relacionado com postura. Muita gente, muito mais gente, parece que as pessoas estão trabalhando mais no computador, acho que por causa do home office. Muita gente de TI, sim. sabe? Que vem falar comigo e tá com tontura e é postura. Aí eu fiquei assim, porque eu nunca ia imaginar. Se eu tivesse alguma ideia que pudesse ser isso, eu tinha feito a ligação, porque eu tô com dor na lombar ultimamente, tudo. Mas nunca nem desconfiei. Falei, gente, e agora? Aí ela falou, ih, ó, aqui tá tenso. Ai, então, primeiro de tudo, vai em algum lugar fazer uma massagem, dessas assim com fisioterapeuta, para Pronto. dar uma destravada Eu inicial, né? fui, eu fui para semana retrasada. Contratei uma pessoa para, tipo, fez massagem, né? Aí tem um tal de banho das águas que você refresca, é água morna, né? Você entra, fica lá uma hora e meia, e os jatos dentro da piscina, nas suas costas, jogando. Então, assim, dá uma sensação de relaxamento. É bom você pegar, já que seu namorado, tirar um dia sabe, De massagem. olha, zero pro mundo e, sei lá, dar Ah, dá uma uma tranquilizada na relaxada, né? mente, porque eu acho que também é muita cobrança também. É. Mas É, normalmente muita quando ele tá cobrança, aqui, muita eu, coisa. eu desligo bastante, assim, mas faz tempo. Que a gente não... que meus pais. Eu não sei se eu te contei que os meus pais. Eu acho que eu já te contei que eles moram nos Estados Unidos. Travou. Hello? Você tá aí? Não, não contou não. Meus pais moram nos Estados Unidos. Tô aqui. E eles vieram pra cá. Então eu tava em Valinhos, que eles estão na casa onde eu cresci, assim, né? Eles estão lá. E eu fui pra lá, fiquei 2 semanas, aí voltei. Então, sabe, tipo, esse preparo para essa viagem, aí estou lá, e é tudo meio diferente, né? Daí a gente mudei logo antes, então foi um monte de coisinha extra, assim, que, que tá acontecendo. Mas é isso, a vida, a gente vai É, resolver. Vou investigar para ver mesmo, mas depois que ela falou, eu fiquei notando e eu acho que tem a ver mesmo. E assim, né? Vou ter que ir atrás de comprar um monitor grande aqui, porque eu fico trabalhando com aula. Eu é elevo porque aqui assim, o meu notebook, mas eu é, fico no notebook mesmo. O ideal é ter uma tela alta, toda porque coisinha, assim, assim, sabe? existe na parte de segurança do trabalho, é a NR12, ou é 12 não, é a NR, se eu não me engano, o nome regulamentadora é a 11, enfim, que é da parte de ergonomia, Sim, tá? sim. E essa parte ergonômica, você tem que entender que o seu monitor, quando se termina, a tela do seu monitor é justamente da altura da sua testa. Então, muitas vezes, Eu quando tô, você vai fazer o cálculo,
Exatamente. Aí Então, você, eu não sei, é, eu não é, sei se sua cadeira ela tem os braços, se tem. ela tem um acolchoado nas costas. Ela Então, tem, é todo um processo. Para eu ter tô com uma noção, a cadeira cadeira boa hoje até. estipulada, uma das melhores. Pode falar. Ah, pode falar. Uhum. Aí. Então, hoje, mais ou menos, uma cadeira está na faixa de uma das melhores, é 15 mil reais. Uhum. É. Esse ponto de economia. Mas tem ótimas cadeiras que você pode, né? Claro, É. você adaptar a questão de lombar, né? Braço, tudo mais. Então, é sempre bom estar olhando isso aí e dar uma esticada. Dizem que é bom você fazer um exercício, né? A cada uma hora, puxar o braço, exercício ergométrico, sabe? De É. coluna, estralar, pescoço, enfim, Eu tô achando que todo isso um é o que processo. mais vai fazer diferença pra mim, dar umas pausas e realmente dar uma alongada, Isso. que aí tanto pro ombro É, quanto pra lombar, assim, porque é isso que eu falei, tá? você tem Tá, quantas aulas por tento ir semana? fugir para um lado, não dá, fugir para o outro. Aí quando eu vejo, eu tenho que exercitar tudo. Você está com quantas turmas por semana? Não tô com tantas, não. Eu tô com algumas da Thaís, eu tô com esse amigo de espanhol. É que eu tô fazendo algumas outras coisas, tô fazendo tradução. Ah, é, tá. eu tô estudando para um concurso aqui também, sabe? Eu tô inventando umas coisas aí. Então, Entendi. Ah, entendi agora. e eu Então acho é que uma assim, série de fatores aqui aí, viu? eu até tenho uma infraestrutura mais ou menos aqui, né? Não é perfeita, não tem um monitor. E aí a tela do computador é meio pequena, mas eu elevo com o laptop, eu uso o teclado, eu fico. Mas quando você vê, você tá assim, né? E aí eu fui para casa dos meus pais e lá eu não tava usando nada disso. Eu tava com o laptop assim na mesa e aí que eu comecei a ter tontura. Então, assim, a Entendi. gente menospreza as coisas quando vê. Eu ainda tô com um pouco. Ela me deu um remédio para tomar e tal, mas pelo menos eu já sei o que provavelmente é. Vou investigar melhor com ela e vou atrás dessas coisas, assim, de destravar inicialmente e ir alongando, exercitando. Pronto. Mas, Tá, achei mas aqui vamos a a. é 17, tá? Quando você tiver Eu vou, curiosidade. eu vou instalar na minha empresa, na minha MEI, aqui. NR17? 12? Hã? É 17. É 17. É NR17. 17. Vou É, ele instalar. vai dizer quais cadeiras que você, as medidas, a altura, tudo isso aí, para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Tem Ah, desenhos, legal. tem comentário na internet, então tem como você Verdade. se posicionar. Boa. Vou buscar. E a sua tarefite, conseguiu fazer? Deu tempo agora, hein? Fiz tudo, Ah, fiz tudo, tudo? Tudo? O livro eu inteiro? fiz tudo. Au. Tudo, 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 até a última página. Deixa eu ver aqui o que que era, para lembrar também, que refrescar a memória. Grammy Bank. Vamos lá. Aqui. Tchá, tchá, tchá. Grammar Bank. Boa. E pronunciation, você fez também? Fiz também. Correct. Ah, tem que corrigir um negócio que a gente acabou não corrigindo na aula passada. Workbook Grammar. Eita, 14. pai. Deixa eu me situar aqui, né? Porque 14 Grammar Letter C. Que foi essa bagunça que eu fiz? 14. Eu tenho feito umas bagunças, sabe? Eu tenho inventado umas modas. Eu tenho que conversar com a Thaís sobre isso. Ah, É, 14, 14. Deixa eu só checar o que que é o quê, porque ficou um negócio de uma outra aula pra gente fazer. 14,
Teen, grammar, letter C. Deixa eu ver só quais são os temas para a gente se organizar aqui. Gramática, letra C. Que a gente não fez. Por quê? 2B. E aí, o que você fez agora foi Grammar Bank 2B. Como assim? Ah, acho que eu sei. Você não tinha feito da outra, né? Acho que foi isso. Você não tinha feito o Grammar Bank. Será? A 14? Tô tentando entender. Pera. 17. Grammar Bank. Letter B. Menino. Não sei que rolo que foi, mas tá tudo certo. A gente faz o Grammar Bank, depois o Workbook, e depois segue para Pronunciation. To be. É isso mesmo. Tá bom. Então vamos lá. Grammar Bank Letter B. Deixa eu compartilhar direito aqui com você. Me avisa quando você estiver vendo. Tá, só você falar. Foi esse que você fez mesmo? Era isso mesmo, Eu né? fiz o A e fiz o B. Fiz os dois. A gente tinha Ah, começado, a gente tinha começado. Você que viu o fim da última aula. A gente tinha começado esse aqui, foi isso? foi. Ah, a gente, na Nossa, outra aula, só que a gente ficou dando risada, a gente reviu umas coisas que você tinha revisto os foi sim. adjetivos, né? Eu lembro do haha, Haha. haha, certo? Uhum. E a minha prima Iris. Minha prima Iris. Ririririrê, É, ririririrê. isso. Boa. Para você fazer a pronunciation. Vale tudo. Ó, o método Vale, eu fiquei mais rindo. efetivo é o que te faz lembrar de algo que você viveu, né? Por isso que o ha, ha, Olha, ha. o pessoal do trabalho depois aí fez, olha, vamos jantar, vamos. Eu ficava rindo sozinho, aí a galera fez, que foi? Não, porque eu tenho aula nas segundas-feiras e agora estou pegando alguns meses para ver se eu decoro as coisas. Pega o que foi? Ah, a professora aí, a professora caiu da gargalhada lá. Ah, bem lesa, o povo tipo, olhando para minha cara, não vou saber do contexto, né? Porque quem sabe quem presenciou. Aí, e o outro é minha prima Iris, esse que Iris. Aí o cara que sabia de inglês fazer, it is, aí você está usando o Iris, né? Aí ele, Uhum. isso mesmo. Iris. Ai, gente, que engraçado. Aí você vai contar para os outros. Ah. Ninguém Aham, que entende qual que era a graça, tal. graça. Ah, entendi. Isso, bacana. Ai, tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente tinha começado aqui? A gente não terminou Olha, esse A na a aula? gente não terminou, não terminou, Tá bom. e começou, foi. Então vamos do começo. Number one, it's. É, no caso aí, o number one ficou, it's a very big house. Yes. Okay. Number two, É, two, is French Louis. no. Não, is Louis French. Yes. Você tinha feito certo? E deu errado? Sim, não, Ok. tá ok, ok. Que eu lembrei que toda a qualidade, né, adjetivo no final da frase, né, e tal, aí eu lembrei agora. É isso mesmo. Isso. Boa. A mesma coisa desse it is a watch expensive. Qual que é? Esse aqui? It's a watch expensive? Isso. No. So, it's an expensive watch. Yes. Por quê? Qual a diferença entre esse e esse? O 2 e o 3?
Porque o 3 é. Não, o 2 é pergunta, né? Exato. O 2 é pergunta. E tem o seguinte. Deixa eu ver se aqui tem alguma tabelinha. Não tem. O que que acontece? Aqui, na pergunta, a gente vai ter o verbo be. Deixa eu aumentar aqui. Ah, Vixe, travou. Travou. A gente tem o verbo be. Acho que eu vou ter que fazer um outro. Menino, peraí, deixa eu fazer um. Não tá indo. Whiteboard, peraí, tá calma. Response recording. New sheet. Aqui, fazer um whiteboard do zero para você. A gente tem. Você tá vendo o whiteboard, né? Ó, o verbo be, né? Uhum, O sujeito. E aí o complemento da frase, né? Vamos lá. Information, né? Então, a frase lá era is quem? Quem é? Quem is? Lois. E aí é o complemento, que é o que viria depois do verbo be se fosse uma afirmação, né? French, uhum, ok? ok, Se fosse uma afirmação, a gente ahn, trocaria esses dois, né? Se fosse uma afirmação, seria Lois is French. certo. Então, quando a gente tem adjetivos, a gente pode usar eles tanto com o verbo be, por exemplo, Lois is French, né? Deixa eu tentar só mudar de corzinha para ficar mais de acordo. Não consegui. Não, depois eu faço. Lois is French, então Luiz, né? O Luiz é, né? Ele é. Oh my God. Tô apanhando aqui do negócio. Aqui. O Lois é francês. Não funcionou, mas tudo bem. Lois é francês, né? Verbo be Uhum, pode ser ou estar, né? Ou então você pode usar o adjetivo, que é isso que a gente está vendo nessa unidade, quando quando ele está dentro do mesmo elemento da frase. Então, por exemplo, ahn, my green, né? Tá, tudo bem. É, dá pra ver que isso é rosa? é para ver se é rosa? Dá pra ver que é rosa? Ih, peraí. Ah, não, agora que eu entendi que você falou. Tá, agora tá. Tá, tá. My pink pullover is warm, tá? Então, a gente tem dois adjetivos nessa frase, né? O pink e o warm, né? Aqui a gente tem um substantivo, né? E tudo isso aqui é o sujeito. My pink pullover. O que que é o sujeito, né? É o que está exercendo a ação. Nesse caso, a ação é ser. O que que é? My pink pullover é warm, tá? Warm é o quê? Você lembra? Não sei Como se fosse tinha. cachecol, Não, warm, blusa. não, warm é quente. É um adjetivo. Aqui, Ele é ah, tá. quente, tá?
Só para o exemplo aqui, né? My pink pullover is warm. Então, esses dois são adjetivos. E os dois estão qualificando o pullover, né? Sim. Ele é pink e ele é warm, né? Mas aqui ele está dentro do sujeito. Eu quero falar que o meu suéter rosa é quente. Primeiro eu tô localizando, ó, o meu suéter pullover, né? Meu pullover rosa, não é o verde, sei lá. Aquele outro lá que você tá vendo, é o rosa que eu tô falando. Ele é Uhum. quente, né? Então a gente tá usando os dois adjetivos na frase de uma forma diferente. O que que acontece, né? Sobre a ordem das coisas na frase, tá? O adjetivo vem antes do substantivo que ele está qualificando, sempre, tá? A não ser que ele venha depois do verbo be, porque aí ele é tatatã, né? Mas em qualquer outra situação de frase, se a gente tiver um outro verbo aqui, é, se a gente não tiver o verbo be aqui, essa parte da frase já não vai mais estar relacionada com a primeira, porque o verbo be que faz isso. Isso é aquilo, né? Esse é o sentido do verbo be, entendeu? É um pouco abstrato, né? Mas basicamente assim, se eu quero falar o meu pullover rosa, eu vou falar o meu rosa pullover. Em português a gente falaria meu pullover rosa. Em inglês a gente fala o meu rosa pullover é quente. Aí esse quente vem depois porque ele tá depois do verbo, ok? Ok. Agora, se eu tô usando junto com o substantivo, ele vem antes, não depois, que nem a gente faria em português, tá? Uhum. Então não seria meu pullover rosa, né? Não seria isso. A gente risca. Meu pullover rosa, não. Rosa, não. Meu rosa pullover, tá? Tá. Na pergunta, quando a gente faz pergunta em inglês, que a gente já aprendeu com o verbo be, em todos os outros verbos, a gente inverte o sujeito com o verbo, tá? Na afirmação, aqui é uma pergunta, né? Aqui, tudo isso aqui, vamos lá, tudo, isso aqui. Tudo isso aqui é afirmação, né? Então, a gente viu lá na unidade 1A, 1B e 1C que na pergunta. Não, não era para mudar a cor. Esse aqui. Tô apanhando. Tô apanhando, vai dar certo. Que a pergunta é verbo, sujeito, informação, tá? Verbo be, sujeito e o resto. Na afirmação, a gente tem sujeito, Verbo. verbo be e a informação. Então, a gente inverteu as coisas Isso. aqui, né? Não tá indo. Ai, menino. Eu clico e a coisa não vai. Isso. Sujeito. Ih, agora foi roxo. Vai ficar uma coisa colorida aqui pra você. Sujeito, verbo be e information, que foi o que eu coloquei aqui, tá? Então, a gente inverteu uma coisa com a outra aqui. Então, aqui tá invertido. Por aqui, inverte aqui, tá? Então, quando a gente afirma, a gente fala My pink pullover is warm, tá? Se a gente for colocar isso para pergunta, a gente vai inverter o sujeito com o verbo.
Vai usar exatamente as mesmas palavras, a gente só vai trocar o sujeito de lugar com o verbo. Como é que fica esse aqui, ó? My pink pullover is warm. Como fica? Tá ouvindo? Você tá pensando? Só para entender. Você travou? Tá aí? Estamos aí? Alô, alô? Eu tô aqui, viu? Oi? Você tá pensando? Você entendeu o que é Não, tô olhando você fazendo aí. Aí, alô? Alô? Aí eu, tô aqui. É que você ficou meio parado. Ó, eu Não, queria que não, tô você, aqui. Tô aqui. eu queria, ó, essa pergunta aqui, quando passa para afirmação, fica Lois is French, né? Agora, esse aqui, quando passa para pergunta, fica como? My pink pullover is warm. Como que fica aqui? Is Is. my pink pullover is warm. Então, pink Is my pink pullover. pullover? Peraí. Tá. É para enroscar mesmo. Como é? É para interrogação, né? É, mas faltou o warm aqui. É. Is my Isso. pink pullover warm? Isso. Sou estranho? Soa porque você acaba engolindo o verbo aí, que podia ser um complemento, né? Então, mas aqui na verdade só tem um complemento em cada frase, sempre. Mas não, Aliás, mas não desculpa, pode. só tem um verbo em cada frase, sempre. Esse que é o É, ponto, né? O verbo já está aqui isso, no começo. É isso que bagunça a nossa isso. cabeça. Porque em inglês o verbo vai lá no começo. E aí o resto você organiza sem o verbo. Então dá uma bagunça na cabeça. Mas não tem Aqui, uma vírgula, não? não, não tem. Aqui é um adjetivo, aqui é um substantivo, aqui é outro adjetivo, né? Aham, E aqui só é o sujeito. Aqui, isso aqui já não é sujeito, porque é is warm. O sujeito sempre vem antes do verbo, né? O warm vem depois. Então, isso aqui não é sujeito. Por isso que aqui ele vem depois do substantivo, porque ele está em outra parte da frase, entendeu? Então, quando o adjetivo está na mesma parte da frase que o substantivo, ele vem antes do substantivo. Aqui é sujeito. My pink pullover certo? is warm. Is my pink pullover warm? Então, isso vai aparecer lá nos exercícios, por isso que eu estou explicando. É meio bagunçadinho assim, mas é isso, ok? Sim. Ok, então voltemos para lá. Onde estou? Aqui. Então, aqui, is Lois French? Aqui é uma pergunta, né? Por isso que vem verbo, depois o sujeito, depois o complemento. Aqui é uma afirmação. It's o quê? An expensive watch. Ok? Então, aqui o adjetivo vem antes. Adjetivo, substantivo. Number 4. É, ele is it é, a exercise easy. No. No, é easy exercise. Isso. Como que você tira a dúvida sempre? Passa Eu, para afirmação. eu faço a pergunta para mim. Na verdade, eu boto assim, qual é a qualidade da frase? Aí, a qualidade não é o exercício, é se a questão ele é fácil ou é difícil. Então, a qualidade da frase aí é o easy. Uhum. Então, ele tem que anteceder
o exercício, no caso, substantivo. Uhum. Nesse É caso aí que é a assim, primeira. É isso aí. é que assim, o easy poderia estar nessa frase de duas formas. Do jeito que ela está construída é esse primeiro. Is it an easy exercise? Então, para tirar a Sim. dúvida, o melhor é você passar para afirmação, para você checar nesse primeiro momento, tá? Is it Tá. an easy exercise? Como ficaria na afirmativa? It is an easy exercise. Isso. It is an easy exercise. Então, it é o sujeito, is é o verbo, e isso aqui tudo está na mesma parte da frase. Então, easy exercise. Beleza. Agora, como você poderia falar exatamente a mesma coisa de outra forma. Você poderia falar assim, ó, vou falar na afirmação. Não, eu vou falar na pergunta, você passa para afirmação. Is this exercise easy? E tá certo. Por quê? Quando você passa para afirmação, fica como? This is exercise is. Oi? This is o easy exercise. Não é. Não é Aí eu assim. continuo a mesma coisa? Falta alguma coisa aqui. Aqui, se você fosse falar assim, você teria que pôr um an. This is an easy exercise. Não. Ah, sim. Aqui, ó. Aqui, o sujeito é this exercise. This exercise is easy. This exercise is easy. Aí, quando Está você fácil. troca o is com o this exercise, como this exercise é o sujeito, quando você troca os dois, fica is this exercise easy, que nem lá no outro, tá? Eu vou até whiteboard. Advanced. Ups, eu não tô achando os whiteboards aqui, poxa vida. Screen. Peraí, pause. More. Acho que talvez eu precise parar de compartilhar, mas depois, só para retomar, eu vou passar isso aqui para aquele quadrinho, só para você comparar as duas coisas, mas essa é a ideia, tá? Um vem depois do verbo e o outro vem antes do verbo. Esse é um exercício fácil. Ou Sim, então, esse exercício é fácil. É a mesma coisa que você está falando. Você só está estruturando de formas diferentes na frase. E aí, na hora de falar, você tem que ir aprendendo a identificar, ok? Então, aqui fica: Is it an easy exercise? Tá? sim. Porque o it já é o sujeito. Number 5. Is your girlfriend Vietnamese? Isso. Aí ele tá parecido com qual dos dois, hein? Com qual desses dois casos? É o primeiro, né? É o segundo, porque aqui, ó, Uhum. o sujeito tem duas palavras. Is, o Ah, é sujeito, verdade. your girlfriend, e aí o Vietnamese vem depois. O Vietnamese é um adjetivo também, tá? Vietnamese, isso de países, né? Eles são adjetivos, por isso que eles estão aparecendo aqui. Então, a Uhum. princípio, o adjetivo teria que vir antes de girlfriend, se eles estivessem na mesma parte da frase. Mas como eles estão em partes separadas da frase, um está no sujeito, o outro está ai meu Deus, predicado, é, eles, eles não seguem essa regra de ter que o adjetivo tá antes, ok?
Ok, Vão se separar. Isso é chatinho mesmo. Você vai ter que ir treinando para pegar e internalizar essa diferença. Porque você começa a explicar, parece tudo muito, muito difícil, mas é mais no automático, assim, que a gente vai aprendendo, ok? ok. Number 6. É, pronto. These questions are very difficult. Começa no final. Com S? Ouvi. É, Com S? No. não? Não, porque uma regra que tem aqui, ó, Ah, uma coisa sobre os adjetivos, nunca no plural. Don't change before a plural noun. Outra coisa que é beleza. diferente. Então, isso aqui, ó, esse número um e esse número 2 são muito diferentes do português, então eles bagunçam a nossa cabeça. Bastante. Ok? Ok, Isso aqui é o que eu estava falando agora, né? Depois do verbo be, então aí já muda tudo também, né? Então essa unidade é mais chatinha, assim, né? Porque não é mais chatinha, é a primeira vez que você está vendo, assim, a estrutura da frase de uma forma mais complexa. Então, agora é tudo novo, né? Com o tempo a gente vai se acostumando, ok? Então, difficult, né? Qualquer adjetivo, a gente nunca põe no plural, nunca. Então, these questions are very difficult. A gente vê que está no plural pelo substantivo e pelo verbo, ok? Number 7. então, are they ticket trips? Are they? É, vai ser o contrário, né? Are they trip tickets? Tá falhando um pouco. Qual que é que você falou? Era, are they trip tickets? Por quê? Você consegue identificar o sujeito da frase? Eles são caros, né? Como é que faz? A gente primeiro de tudo identifica o verbo da frase. Sim, tá o verbo da frase, que é are. Vou fazer um tracinho no verbo. O verbo é o are. Boa. O verbo da Isso. frase é o are. Bom, normal. Acho que deu uma travada aqui. O verbo é o are. Quem are? Eles, né? They. É o pronome. Isso. E aí o resto é o que vem depois do verbo. É o Eles predicativo. são tipo tickets. E aí o resto tem. Esse resto tem um substantivo e um adjetivo nesse resto. Como eu vou organizar Sim. eles na frase? Aí o adjetivo vem antes do substantivo, que nem tá. Você acertou. Eu só tô explicando, né? Porque é Uhum. isso. Aqui isso muda, né? Sim. Vamos pegar essas outras frases de antes para você ver a explicação. Aqui, easy exercise. Is it an easy exercise? Qual é o verbo? Is Is. Qual que é o sujeito? Quem é? exercise. É o it. Esse Sujeito é o aqui, it ou ele é o pronome? o sujeito é o it. Porque assim, isso bagunça também, porque em português a gente não fala o it. Mas o it seria, nesse caso, como um este. Este é.
Então, este é o sujeito. É um pronome, mas ele é o sujeito. Pronome é um tipo de palavra. Sujeito é como ela atua na frase, entendeu? Quem ela é na frase, tá? Entendi. Então, o sujeito está relacionado com essa frase específica. A mesma palavra pode ser sujeito numa frase e outra coisa em outra. Então, nessa frase, quem que está exercendo essa ação de ser? É o it. It is. Uhum. Quem is? It. Que nem aqui, se a gente põe por isso que ajuda a gente pôr na afirmação, porque na afirmação tá numa ordem mais parecida com o que a gente fala em português. It is. Quem exerce a ação tá logo antes do verbo. It is. É que nesse caso não é bem Sim. uma ação, né? É só um estado, né? Este é. Aí o resto é como você vai qualificar o it. Este é um exercício fácil. Ok? Nessa segunda frase, que a gente está falando a mesma coisa que eu falei, o verbo é o mesmo. Só que o sujeito da frase é este exercício. Este exercício é fácil. Fácil é o predicado. Entendeu? Que nem eu falei, a mesma palavra numa frase é predicado, faz parte do predicado, e na outra frase faz parte do sujeito. Por isso que elas estão em ordens diferentes, né? Aqui, ó, verbo is, né? Aqui, na verdade, deixa eu sublinhar na frase que tá certa, né? Peraí. Ih, travou um pouquinho. O verbo is. É... bem. Tá. O, o verbo é o is. Qual que é o sujeito dessa frase aqui? Do 5. Sujeito é o namorado, né? Mas pode falar do jeito que tá em inglês. E girlfriend Your girlfriend. é your Então, o girlfriend. sujeito é your girlfriend, né? Se eu quisesse falar, is your beautiful girlfriend Vietnamese? Você podia ainda pôr mais um adjetivo aí, mas tudo isso é o sujeito. Your beautiful girlfriend ainda seria sujeito, entendeu? Sim. Por enquanto, né? A gente repete várias vezes. Essa parte gera mais dificuldade mesmo. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Isso aqui eu vou postar no Google Classroom, tá? O quadrinho que eu fiz e tudo, tá? Tá. Number 8. My new glasses é my new. Eu tô lembrando que do exercício que eu fiz, eu botei news, mas news não tá soando bem. Então, eu botei my new glasses are very good. A sua decisão final é a primeira, é isso? My new É a glasses primeira. are... Isso. Por quê mesmo? Porque não faz, o good do adjetivo não vai para o plural, goods, né? E Isso. news também não. Exato. Os dois são adjetivos, os dois têm que Dois estar são sem adjetivos. plural, né? Perfeito. E aqui, essa frase, a gente tem adjetivo nas duas partes, no sujeito e no Exato. predicado, né? Isso. My new glasses are very good. Tá tudo relacionado ao glasses, mas um tá no sujeito e o outro tá no predicado, ok? Agora, letter B. A letter B você tem que montar a frase. Vamos lá. Aí, vamos lá. Deixa eu Pode ver ler aqui. o exemplo primeiro. É, I Chinese, não, Chinese e, né? Aí ficou is he Chinese. Uhum. Yes. Number 1. Aí, they very, it is hot. Uhum. Não precisa ler as frases aleatórias. Ah, Pode não? falar a Ah, então frase tá a já. resposta. É. Certo, deixa eu só pegar aqui a minha atividade que eu fiz. Uhum. Tá mais rápido. Uhum. Você não precisa, tá? Tentar fazer de novo. É bom repetir o que você já fez, lembrar por que você fez, partir de um. Como você que fez já, não precisa Sim. repetir. It is a day very hot.
Só um segundo. Ai, meu Deus. It is. It's a day very É, hot? isso. No. Por quê? Acho que eu sei que eu errei. Is a very... Não. It is hot at very day. No? No. Ó, vamos voltar lá pra cima, ó. A ordem é sempre a, né? Um ou uma, né? Adjetivo e o substantivo, tá? Sim. Então, aqui a gente já teve sujeito e verbo, né? It é o É. sujeito, verbo é o is, então agora a gente usa essa ordem que a gente aprendeu nessa lição. É, o substantivo vai sempre por último, né? Então, o Então day. vai ficar a very hot day. Exato. Então, o substantivo vai por último, antes dele vem o adjetivo, e se você quiser usar um very, né? Um really, uma coisa assim, vem ainda antes do adjetivo. It's a very hot day. Pergunta. Is your Australian teacher? Deixa eu ver o que sumiu aqui. Australian teacher? No, por quê? Tá errado? Tá errado. Então é ao contrário. Lembra do jeito que a gente fez aqui, ó. Identifica o verbo. Quem tá. Quem é? Is. Is. Quem que é nessa frase? Quem que é alguma coisa? A professora. Ô, professor. Então ela tem que vir logo depois do verbo. Na pergunta. A pergunta é sempre verbo, sujeito, subject e o resto. Hum. Então, is, aí vem a professora e aí o resto, Australian. Your teacher Teacher Australian. é quem? Your teacher, o quê? Australian, tá? Pior que eu fui o exercício e acertei. Eu fui fazer aqui graça. Mas Tô é vendo bom agora. também, é bom porque a gente repete. Na hora você pensou, chegou a essa conclusão, e agora faz Entendi. tempo também, né, que a gente fez isso, então a gente revisa. Number 3. That isn't the car very fast. Isn't, isn't car very fast. Tá faltando alguma coisa. Oh, fast. Tá faltando uma coisa. Uma coisa. Tá, tá, não tá legal essa Ah, tá. É frase. very car fast? Não, ó, very fast. O que que acontece? Se a gente fosse pôr very car e fast aqui no fim, teria que ser very fast car. Lembra? O Ah, certo. substantivo vem sempre no fim, Sim. Tem adjetivo, razão. etc. Só que aqui precisaria de um a. A gente não faz essa frase em inglês sem a, tá? Este não é um carro muito. O que que era fast? Rápido.
rápido. Este não é um carro muito rápido. Só que a não tá aqui, né? Uhum. Então, a não tem na frase. Então, como a gente poderia formar essa frase? Esse car poderia vir para cá. Ó. That car isn't very fast. That car isn't very fast. Coitado. Coitado. Tá bom? Bom tá não, mas tudo bem. Mas deu para entender? Eu. It's number four. It's idea bad. Mas aí no caso é bad idea, eu acho. E tem o a aqui, que também precisa pôr na frase. É. Não, it's a ideia. Ah, é ao contrário. Esse bad vem antes do idea. Sim? Isso. It's a bad idea. Perfect. Ok. Number five. Ok, escapei uma. Are, ai, 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 ai. Are you good students? Yes. Perfect. Are you? Duas. Aí, ó. É, quem é? You, o quê? Good students. Yes. Six. English. Very easy. Hã? English? Is. Very Deixa eu ver easy. aqui. Very easy. Muito fácil. Na verdade, Yes. não é isso mesmo? Yes. Capei, nem eu acertando, tô com dúvida. Tá. É que tem vários que são muito complicados. Aí quando vem fácil, né? Number seven. My brother. No, my brother is a really strong. My brother is. Travou A aqui. really strong. Nossa Senhora. My brother. Não tem A aqui. My brother is really strong. Is a strong, really strong. Ok. Tá? O que que acontece? Quando a gente tem um substantivo, a gente usa o a, que é o substantivo é uma coisa, né? Então a gente tem que falar uma coisa. Agora, quando não tem um substantivo, a gente não usa o a, porque o a significa uma ou um, né? Então, English is very easy. Very easy não tem substantivo aqui, né? É só adjetivo. Ele é, a gente não falaria, ele é um super fácil. Ele é Uhum. super fácil, né? Então aqui é a mesma coisa. Meu irmão é muito forte. Ele não é um super forte. Então, letter 8. Number 8. This is a train slow. This is a train A low. train, no caso, train não, train slow. Tá certo isso? Tá. Não. Pronto. Qual adjetivo, qual substantivo? Adjetivo é slow. Substantivo é o train. Opa, Isso. substantivo. E o que que tá errado? Eu acho, é o A, não? Uhum. O que que vem antes? Adjetivo ou substantivo? Olha, primeiro vai vir o adjetivo para depois vir o substantivo. Substantivo é Então, no final. this Eu errei is aí, hein? Ai, que droga. Primeiro vem slow train. a slow train.
Ok, ok, my friend. Ó, a gente já terminou a aula. Eu vou fazer assim, Tá, eu vou preencher esse whiteboard, tá? Desculpa, aquele quadro que eu comecei a fazer, eu vou colocar essas frases que você fez no exercício, eu vou pôr lá, para você ter como tá, referência. E aí, para a próxima aula, eu vou revisar direitinho esses exercícios que eu já passei, que eu não passei, o que que você fez, o que que você não fez, tá? Eu vou te passar mais algumas coisas disso aqui, porque é bom treinar, isso aí é normal, tá? É a primeira vez que vocês estão vendo essas frases com um elemento a mais, que você pode mudar de várias formas, então, normal, tá? Então, vamos fazer mais um pouco e aí vai ficando mais natural o tempo, tá bom? tá bom, Então é isso, aí eu ponho no Google Classroom. Até amanhã, ok? tá bom, tá. See you, Alan. Bye bye. Bye, bye, bye.